Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem, sempre bem. Sou Rivaldo Machado, seu professor de Geografia, aqui do SAI Digital. Hoje nós estamos aqui para conversar um pouquinho a respeito de geopolítica. Sabemos muito bem da importância dessa geopolítica entre os diversos conteúdos que nós temos da geografia aí, certo? Então, o que acaba acontecendo aqui? Hoje nós vamos pegar, não vamos estudar assim a geopolítica entre os seus diversos acontecimentos, os momentos e os fatos históricos, né? E procurar entender um pouco à luz de todo esse referencial teórico. Mas a ideia é o quê? É entender o referencial teórico. O que é que essa geopolítica ela está preocupada e como é que ela trata justamente de sistematizar todo esse conhecimento aí para facilitar um pouco a gente entender mais também a respeito do quê? A respeito de muita dessa realidade aí e que a gente sabe muito bem. Ela é uma realidade muito complexa da geopolítica, né? E além de ser muito complexa também, ela acaba sendo extremamente interessante, né? Você sabe muito bem que a geopolítica, ela é essa ciência, que ela está preocupada antes de tudo em fazer o quê? Isso aqui, ó. Basicamente, estuda as relações políticas. Então a política, ela trata de ser o quê? Ela trata de ser também uma outra ciência, ciência política, que ela está preocupada em fazer o quê? Em estudo do poder, as relações de poder. E por que é que então que a gente usa a expressão geopolítica? Porque nesse caso nós estamos preocupados com as relações de poder no espaço geográfico, né? Então, como é que se dá essa disputa? Quem tem mais poder, quem tem menos poder? De que forma esse poder é utilizado, né? Então essa é a preocupação principal dessa geopolítica. Não esquecendo que essa geopolítica ela tem uma relação muito grande com o quê? Também com as relações econômicas. Porque a própria teoria da geopolítica acaba mostrando o quê? Que necessariamente o poder econômico ele é automaticamente convertido também em poder geopolítico. Falando de uma forma muito mais simples para você entender, quanto mais rico, mais influente, mais poderoso politicamente é um país. Então eu estou falando de país, mas significa o quê? Significa que nós nos referimos aqui a Estado. Então nós temos que entender antes de tudo em que consiste essa ideia de Estado, né? Então o Estado, antes de tudo, ele é um organismo, tá? A gente normalmente, tipo mais num senso comum, muitas vezes nós confundimos o conceito de Estado com o conceito de governo. A maior parte das vezes que as pessoas utilizam a expressão governo, elas querem se referir a Estado, né? O que é que eu quero dizer com isso? Por exemplo, nós encontramos lá, existe uma obra pública, existe uma instituição pública, um hospital, uma universidade, uma escola ou coisa parecida. Se perguntarem para a maior parte das pessoas, de quem é isso aí? Ah, isso é do governo. Não, tá errado. Isso é do Estado. O que seria então o governo? O Estado é a instituição. O governo não é nada mais, nada menos que um grupo de pessoas que em um determinado momento detém, por assim dizer, poder do Estado, a administração do Estado, né? Nós aqui no Brasil, como nós vivemos num regime democrático, de 4 em 4 anos, o que nós fazemos? A população vai até as urnas. E essa população indo até as urnas, ela vai votar no governo. Então nós vamos escolher quais são os próximos administradores do Estado. Isso não significa que se hoje sair um governo, ele pode carregar o Estado, que é propriedade dele. Não. O Estado é, por assim dizer, um bem público, né? Que as pessoas, numa democracia, por exemplo, como eu já falei aqui, elas tratam de fazer o quê? Se revezarem no poder. Então, são essas instituições, o Estado, que elas tratam de criar as chamadas estratégias geopolíticas. É muito comum nós encontrarmos, por exemplo, quando nós temos uma mudança de governo, também nós acabamos percebendo que ocorre o quê? Ocorrem mudanças significativas na geopolítica daquele país, né? Em um determinado momento, digamos, a geopolítica do Brasil
ela era mais próxima aos europeus. Não quero dar nada de exemplo, só estou citando. Mas lá na frente ela se transformou o quê? Em uma geopolítica mais próxima do americano, talvez no futuro mais próxima do chinês. Então é isso, mudando o governo, pode mudar também, por assim dizer, essas premissas da chamada geopolítica. Tá? Olha lá, ó. Uma outra característica que nós acabamos percebendo é que essa geopolítica ela existe e ela se transforma em um verdadeiro tabuleiro de xadrez, porque nós temos relações que elas acontecem, como você bem sabe, com outros estados. Então, olha lá, presta atenção. E nessas relações geopolíticas em escala global, nós acabamos percebendo o quê? Existe uma diversidade de interesses. Então, basicamente, cada um desses estados tem interesses diferenciados. Ora, esses interesses eles vão se alinhar a um determinado tipo de política, a um determinado tipo de parceiro geopolítico. Muitas vezes esses interesses eles acabam fazendo o quê? Eles vão divergir, né? Então por isso que a gente acaba percebendo o quê? A gente acaba percebendo justamente que existem essas diferenças e onde nós encontramos o quê? Os interesses, eles são basicamente interesses também que vão se alterar conforme o governo, conforme o momento histórico e assim por diante, vão ocorrer mudanças e mudanças muito significativas aí, tá certo? Então essa é a ideia da geopolítica, interesses. Então se nós formos pegar, por exemplo, um período que vira e mexe aparece na tua prova, aparece no teu vestibular, estudo de geopolítica. Quando nós vamos fazer um estudo da geopolítica atual, por exemplo, o que é que nós acabamos percebendo? Nós acabamos percebendo que pouca coisa se entende hoje em dia se nós não voltarmos um pouco nessa história geopolítica e voltarmos lá na Guerra Fria, que como você sabe muito bem, foi essa disputa gigantesca, de um lado Estados Unidos e do outro lado União Soviética, socialismo e capitalismo e assim vai, né? Guerra Fria por conta de quê? As duas potências, na verdade, nunca tiveram um grande conflito, né? Então nunca esquentou, entre aspas, essa Guerra Fria. Mas, por outro lado, a gente acaba percebendo o quê? A gente acaba percebendo que, devido às estratégias geopolíticas, tanto dos Estados Unidos quanto da União Soviética, eram estratégias políticas muito parecidas, ou estratégias geopolíticas, né? Conseguir a maior quantidade possível de aliados, né? Então, o que significava conseguir essa grande quantidade de aliados? Significava basicamente, nós temos aí, que se chegasse um determinado momento da história, onde o país fosse mais socialista, ou tivesse mais estados socialistas que capitalistas, ou quase a totalidade de um ou de outro, isso significava que a chamada Guerra Fria, ela tratava de fazer o quê? Ela tinha chego ao seu final, aquela velha expressão de uma guerra ideológica, é uma ideologia capitalista ou socialista que vai se implantar no planeta. É isso que é a ideia geopolítica das duas potências nesse momento, né? Suas convicções geopolíticas giram em torno disso. Quem teria maior aprovação, por assim dizer, e daí isso mostraria quem saiu vitorioso dessa Guerra Fria. Então a estratégia muitas vezes dessa Guerra Fria tratou de ser o quê? Conseguir esses aliados, custe o que custar, né? Então nós tivemos ao redor do mundo guerras, revoluções, instalação de ditaduras que atendiam tanto de um lado como de outro. Era disputa geopolítica. Sabemos muito bem onde isso acabou. Onde foi que isso acabou? Final da década de 1980, início da década de 1990. Nós acabamos sendo o quê? O chamado Império Soviético afundou, naufragou. Então, com isso, o capitalismo se transformou, por assim dizer, na ideologia e no modelo econômico que é dominante hoje no planeta. Mas só que nós acabamos percebendo que muitas das estratégias geopolíticas hoje que são adotadas pelos diferentes estados ainda acabam trazendo o quê? Todo o peso da história nas suas costas. Ainda esse passado recente, vamos pensar assim, ele traz uma carga muito grande. Então, para nós entendermos parte significativa da geopolítica de hoje, a gente tem que voltar nesse período, a gente tem que entender o que é que aconteceu em diferentes regiões do planeta.
Vai entender, por exemplo, só a título de exemplo mesmo, né? Questão do Oriente Médio hoje em dia, né? Disputas, guerras, conflitos e assim por diante. Origem aonde? Parte significativa de alguns deles, Guerra Fria. Se nós formos pegar a parte significativa dos conflitos asiáticos, parte deles se encontra onde? Guerra Fria, entendeu? Então isso é de uma importância e de uma importância muito grande, né? Sempre lembrando o seguinte, que dentro da geopolítica, essas relações geopolíticas que se dão entre os diferentes estados, elas são relações extremamente dinâmicas. O que significa isso? Significa que em um determinado momento, um estado ele vai se alinhar, por exemplo, à geopolítica de um determinado país, digamos, que seja uma grande potência mundial. Porque os seus interesses eles estão diretamente relacionados com o quê? Com aquele determinado momento histórico e vão tratar de acompanhar os interesses de um país X. Tá? Mas como eu falei para você, essas relações, por assim dizer, elas acabam sendo relações extremamente dinâmicas. Né? Então, o que significam essas relações extremamente dinâmicas? Hoje, um determinado país, se praticar uma política de apoio ao país X, está tirando proveito. Amanhã acaba se percebendo, até mesmo muitas vezes por uma mudança de governo, que você inverte essa geopolítica. E você vai tratar de fazer o quê? Você vai tratar justamente de se alinhar a um país Y. Né? No Brasil é muito comum a gente perceber isso na nossa história recente. Governos anteriores, né? Essa relação muito íntima do Brasil com os BRICS. Então era uma aproximação de China, de Rússia, que era uma aproximação, era uma estratégia geopolítica do Estado brasileiro. Né? Mais recentemente nós acabamos percebendo que com a mudança de governo também essa estratégia geopolítica ela está se confirmando, ou a sua mudança está aparecendo. Onde cada vez mais nós tratamos de fazer o quê? Nós nos afastamos, por assim dizer, daquela geopolítica de governos anteriores e cada vez mais estamos nos alinhando, por exemplo, aos Estados Unidos. Então essas são características que elas são características momentâneas, né? Isso não é uma exclusividade brasileira, isso é característica de diversas outras práticas, por assim dizer, né? E além disso, tá? Como eu falei para você, todas essas relações que nós temos da geopolítica, elas são relações, então, que elas envolvem interesses e ações estratégicas. Não é simplesmente, por assim dizer, cair no mundo, oba, hoje eu vou começar a brincar aí de geopolítica. Não, a geopolítica ela é uma ciência, ela tem que ser estudada. Toda vez que um país ele vai tratar de traçar uma certa estratégia geopolítica, não é apenas assim, eu vou nessa, né? Então você tem, em cada país, principalmente o governo, ele acaba sendo assessorado por um conjunto muito grande do quê? De técnicos. E esses técnicos eles devem ser extremamente capacitados, entenderem de história profundamente, de geopolítica, economia, geografia, assim por diante, né? Só para você entender um pouco o que é isso, nós acabamos tendo que, no Brasil, a organização, o organismo responsável por isso, é basicamente o nosso chamado Instituto Rio Branco, né? Onde nós vamos ter ali uma quantidade muito grande de pessoas extremamente qualificadas. E essas pessoas, elas servem justamente, elas têm como missão tratar de fazer o quê? Tratar de criar, por assim dizer, algumas diretrizes. Mostrar para o governo, que não necessariamente precisa ser um especialista em política externa, quais são as principais formas, quais são as principais atitudes que elas podem ser adotadas, por assim dizer, né? Então perceba você, geopolítica, sem sombra de dúvidas, é muito importante. A maior parte das vezes, como nós estudamos essa geopolítica aqui, nós estamos preocupados com as relações geopolíticas. Nossa aulinha de hoje serviu para quê? Serviu justamente para você compreender também um pouquinho dessa parte mais teórica do que é uma geopolítica. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Grande abraço para você.